TV Cidade, Canal 9, terapias integradas com você. Como é bom estarmos juntinhos essa semana novamente. Bom, como sempre eu falo, senta, espera que hoje vai ser um programa muito mais especial. O que nós vamos trazer para vocês? Vejam bem, o que é a preocupação de um terapeuta é a família. A família é a estrutura de tudo. Então nós vamos falar hoje sobre a família, o núcleo familiar e muito mais. Temos uma convidada aqui maravilhosa que eu sei que ela vai saber explicar tudo aquilo que você tem dúvida e aquilo que você sabe e está meio empoeirado ainda dentro de você. Então veja bem, você que está aí, triste, depressivo, com muita angústia no peito, insegurança, medo, vá buscar terapia. Você vai ver que você vai estar buscando a sua qualidade de vida. E nós vamos ter umas dicas assim bem rapidinha, tá? E eu quero mandar um beijo para a doutora Cláudia, que completou mais um aninho ontem. Cláudia, que Deus continue te abençoando, te iluminando e sendo essa guerreira e levando a saúde verdadeira para cada um dos seus pacientes. Um beijo no seu coração. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já com as dicas e com a nossa convidada muito especial, tá ok? Monique Cunha Rocha, fisioterapia em geral, auriculoterapia, drenagem linfática, massagem redutora, massagem relaxante e limpeza de pele. Atendimento domiciliar pelos telefones 8783-7737 ou 9665-4301. Monique Cunha. Bom, como eu prometi para vocês, hoje o programa vai ser muito especial, certo? Primeiro eu quero apresentar uma educadora maravilhosa que Deus me deu a bênção e o privilégio de conhecê-la. É Cláudia. Cláudia, muito obrigada de você estar aqui no nosso programa Terapias Integradas e que eu sei que hoje nós vamos pincelar ou semear ou regar muitos corações de papai e mamãe. Muito obrigada de você estar aqui, que seja um trabalho abençoado. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui e também acredito que hoje nós vamos estar falando e mexendo com algumas estruturas, amém? Amém. Bom, antes da gente começar com o nosso assunto, eu queria que vocês pegassem papelzinho e caneta e vamos para um breve truque. O primeiro truque é um chazinho que você vai fazer com amora. O que esse chá de amora ajuda? Ele vai ajudar você tanto se acalmar, como também você que é hipertenso, pessoas diabéticas. Gente, procura fazer, procura pesquisar. Tudo aquilo que eu trago, ensino para vocês, pesquisa. Então vamos lá, papelzinho e caneta na mão. Ferver 1 litro de água junto com 3 folhas de amoreira. Presta bem atenção, hein? Só 3 folhas. Previamente limpas. As folhas podem ser de qualquer tipo de amoreira, de frutos brancos ou roxo. Olha, é muito fácil, né? E vamos lá, deixe ferver por 5 minutos. Espere esfriar e beba. O sabor é muito agradável e pode ser tomado quente ou frio. Se preferir, adicionar mel e canela. Gente, isso vai fazer você relaxar. Experimente e, como sempre, me procura dizendo se fez bem. A próxima dica, veja bem. A gente tem nossas gordurinhas, né? E no inverno agora a gente come bastante. Então vamos para um chazinho que vai ajudar a gente bastante perder um pouquinho de quilinho. Ó, eu tô fazendo, hein? Vamos lá. E eu falo pra você que é ótimo. Você vai pegar uma colher de chá de folha de chá verde, tá? Uma colher de chá de gengibre fresco ralado e 1 litro de água e ferva. Olha que simples. Folhinhas de chá verde, gengibre raladinho. Você vai lá, faça o seu chazinho e tome o quanto você quiser, tá? 3 vezes ao dia já é uma diferença. Ó, eu já senti
diferença nisso, por isso eu trouxe com amor e carinho para vocês. Mas vamos para um assunto muito especial, uma coisa que é a essência que está sendo perdida hoje no nosso planeta, não é nosso mundo todo não, é a família. Então vamos lá, Cláudia. Hoje aqui, quando nós vimos o texto que a gente vai trazer para vocês, senta aí, pede esse tempinho, você vai ver que isso vai trazer muita qualidade na tua vida. Bom, Cláudia, o homem busca harmonia e equilíbrio, certo? Certo. Um dos fatores que pode interferir e muito nesta busca é o meio em que convive. Sempre bato nessa tecla aqui. O primeiro e mais próximo meio de ser viver e conviver com a sociedade é a família, correto? Correto. Quando nós falamos que o ser humano ele é um indivíduo, ele é único, mas ele é um ser social também. E o primeiro grupo social que ele vai estar inserido é a sua família. Então, o que é a família? Nós temos a família, que é um grupo de pessoas ligados ou por laços de sangue ou laços afetivos. Então, certo. Meu pai, porque eu tenho o sangue, a genética que vem, por exemplo, do meu pai. Eu tenho uma pessoa na minha família que eu considero uma tia, então isso é um laço afetivo. Dentro da família, o que se confunde muito é família com núcleo familiar. O núcleo familiar são aquelas pessoas que vão conviver debaixo do mesmo teto, na mesma casa, também ligados ou por um laço de sangue ou por laços de afetividade. Mas o que tem acontecido nessa sociedade moderna? Esses conceitos de família têm tentado se mudar esses conceitos de família e tem se criado formas novas de família. Já não é mais aquilo, a mãe, o pai e os filhos. Só que antes de tomar qualquer atitude, qualquer decisão em formar uma família, você deve se preocupar que essa decisão irá incluir outras pessoas. E o ser humano não é tão moderno quanto esses conceitos que têm se dado de família por aí, Rosângela. Por exemplo, há um tempo atrás nós tivemos as produções independentes. É verdade. Hoje nós temos vivido uma geração de pessoas que buscam encontrar seu pai e sua mãe. Daí o crescimento dos testes de DNA. Porque isso está no ser humano, ele quer saber a sua origem. Então eu tenho direito de ser moderno, eu tenho direito de ser respeitada? Tenho, mas eu tenho que respeitar uma decisão que vai envolver outras pessoas também. Porque senão eu vou estar criando um problema muito maior. E muitas das vezes não é imediato, ele vem a longo prazo. E quando dá ainda para solucionar, a gente agradece a Deus, né? Quando não dá, aí o negócio já fica mais difícil. Bom, Cláudia, o que eu venho percebendo no consultório é isso. Eu atendo desde criança até, de idade até a eternidade, eu brinco assim. Então, o que acontece? O núcleo familiar hoje tem sido bombardeado. Eu percebo, eu estou batendo nessa tecla, por pressões internas e externas. Cansando o desequilíbrio da família, né? E da desarmonia do indivíduo e no meio, certo? Refletindo na sociedade em geral. E isso eu vejo assim, parece que não está tendo, não estão acordando, não estão tendo insight, como a gente fala. Eu gostaria que você nós ajudasse, como que a gente pode lidar com isso, com esses valores? Nós vamos falar hoje sobre duas questões familiares. A família, ela abrange vários assuntos. Um programa não cabe falar sobre família, vários programas, a gente fala a vida inteira sobre família. Mas hoje nós queríamos abordar aqui a questão de valores e papéis, que são muito importantes para você começar uma família. Então, o que são os valores? Valores são princípios que vão gerar suas ações e suas decisões. Esses valores, eles devem ser passados na família. O que acontece hoje é que muitos pais não têm seus valores definidos. Na hora de tomar uma decisão, na hora de agir, eles mesmos não têm um padrão para poder seguir. E aí fica perdido para a criança também, ou para o adolescente. E aí vem isso é uma pressão interna. Fora as pressões externas, que a família que aparece, vamos dizer, na TV, aquela família perfeita, que acaba tudo bem, tudo feliz. E a gente sabe que a vida não é uma novela. Então, toda família ela tem que estar baseada em cima de valores.
Por quê? Porque os valores é que vão formar o caráter e a personalidade de uma criança. Você vai olhar aquela criança, você vai saber, como diz, essa tem berço. Berço não é porque veio de família com dinheiro, é porque ela é estruturada, ela é equilibrada. Ela tem seus valores bem definidos porque os pais têm esses valores definidos também. Né? E nós devemos lembrar que nessas pressões internas nós temos pessoas. E o que acontece com o indivíduo? O homem, nós temos que lembrar que o homem é um espírito que possui uma alma e que habita num corpo. Às vezes, esses princípios ficam um pouquinho embolados na nossa mente. Nós não lembramos que o homem é espírito, alma e corpo. Então, Cláudia, nós vamos lembrar sobre o espírito, sobre a alma, sobre o corpo, no nosso próximo bloco, tá certo? Então, vocês ficam sentadinhos aí, eu sei que está sendo... Veja bem, ela está falando com palavras simples para que você possa entender. Eu quero que você reflita. Reflita bem, como está a sua família? Como que você está direcionando? Papai, mamãe, como que está os seus filhos? Hoje a nossa grande preocupação é essa. Nós vamos para o nosso intervalo e voltamos já já. Olha, não saia daí, hein? Que nós vamos falar sobre espiritualidade, alma, corpo e um pouquinho mais. Até já. Espetáculo, corte masculino e feminino. Venha conhecer a nossa variedade de serviços. Trabalhamos com botox, cauterização, progressiva, escova perolada, luzes e reflexo. Fazemos relaxamento e queratinização, manicure e pedicure. Temos também Mega Hair. O Salão de Beleza Espetáculo fica na rua Doutor Valdir Barbosa Moreira, 173, próximo à rodoviária. No Salão de Beleza Espetáculo, a estrela é você. Bom, como eu falei para vocês, eu espero que você esteja sentado e observando, degustando e ouvindo tudo aquilo que a gente vai falar. Então, Cláudia, vamos falar um pouquinho da espiritualidade? Vamos. A parte espiritual e a parte da alma é muito confundida. E quando se fala de espiritualidade, se pensa em religião. Espiritualidade no ser humano não é religião. O ser humano, ele nasce com a recusa de achar que a vida se esgota na parte material aqui desse mundo. Então, todo ser humano vem com a questão de onde que eu vim para onde que eu vou. Isso é espiritualidade. Isso deve ser trabalhado, alimentado e também buscando soluções para isso. Todo mundo busca solução, todo mundo quer saber de onde vem e para onde que vai. A alma são os sentimentos. E aí, Rosângela, entra o seu trabalho. Existem muitas almas adoecidas. E existe o tabu de achar que você só fica doente no corpo. Não, você como um ser, um espírito habitando uma alma, tendo uma alma habitando um corpo, você pode estar doente espiritualmente, perdido espiritualmente, você pode estar doente na sua alma, você pode estar doente no seu corpo. A alma é onde entra a terapia, que vai trabalhar esses, não é isso? Vai trabalhar exatamente esses problemas. Então, muitas pessoas têm tabu. Não, eu vou procurar um terapeuta, eu estou ficando louco. Não, você está buscando a mesma cura, talvez, que você esteja buscando para uma gripe, é a busca das doenças da alma. E a criança, o ser humano, ele nasce com essa alma e com esses sentimentos. E o corpo talvez seja o mais fácil de explicar, porque todo mundo está vendo. Então, e quando dá uma dor de barriga, as pessoas vão e logo procuram um médico, diferente de um terapeuta que ele acha que não, que ele vai conseguir vencer olhando vitrine, que ele vai conseguir se ele fizer um hobby, uma coisa assim, né? Mas muitas das vezes nós precisamos desse auxílio da terapia para poder desenvolver e melhorar essa nossa alma. Se for o corpo, temos que procurar o médico. Se for o espírito, temos que procurar uma forma de desenvolver essa espiritualidade. Mas eu queria frisar aqui a importância de se trabalhar também a alma no indivíduo. Porque até um certo tempo, para o homem era importante ser. Eu chegava numa loja, bastava a minha palavra, não era? Exatamente. Depois começou a ser e ter.
Você tinha que ter para você ser alguma coisa. Hoje nós estamos vendo uma época que não basta ser e ter. Você tem que ser, ter e aparecer. Daí os programas com câmeras 24 horas por dia, as pessoas ali vidradas, querendo uma vaga, porque ele tem que aparecer de alguma forma. Por quê? Porque o que é o valor? Que eu falei que está perdido. A palavra valor vem de validar, de dar validade, utilidade a alguma coisa. Quando você entra no supermercado, você vai pegar um iogurte lá, você vai ver, deixa eu ver se está na validade. Não está, ele se tornou inútil. Você vai pegar e vai jogar fora. Não é isso? Exato. E esses valores é que vão dar utilidade à minha geração. Então, se eu pego a minha geração e passa da validade, de eu passar os valores e de exercer os papéis que nós vamos estar falando também, eu posso pegar essa geração e jogar no lixo. Estragou. Tanto que em inglês a criança mimada é chamada de spoiled. Quer dizer estragada, literalmente estragada. E o que a gente tem visto é que, por não saber os valores, os pais estão jogando essas gerações fora. Elas têm se tornado inúteis, né? E tem uma coisa também que nós estávamos conversando, aquela que vai sair até um pouquinho do foco, daquela questão do pai saber direcionar seu filho, né? Que é isso que nós vamos entrar. Antes disso, você tem que se lembrar o seguinte, questão de valor. Por exemplo, eu visto uma roupa, eu tenho que dar valor à roupa. E não hoje, os adolescentes e muitos adultos que ainda não saíram da adolescência, da parte de maturidade, eles vestem uma roupa para se sentirem valorizados, uma marca. Quem tem que dar valor à sua roupa é você, e não a marca dá para você, entendeu? E aí nós vamos entrar, como você falou, que existe uma divisãozinha, né, que a gente pode seguir, que é uma divisão simples para começar, ela não se resume só nela, mas para começar a dar. Por quê? Porque a questão dos papéis, os papéis hoje estão invertidos, por causa dos valores. Então, por exemplo, eu tenho medo do meu filho não me amar se eu não der determinada coisa para ele. Ótimo. Então, eu não dou aquilo, ele não vai me amar. Ele não vai me amar, eu me viro, compro, para perder de vista, me endivido, dou para ele, na sensação de conseguir ser amado. E o pai, a primeira coisa que o pai tem que entender é que os pais, no caso, antes dele ser chamado para ser amigo do filho, para ser o coleguinha, o cara legal, o que ele apresenta para todos os amigos, ele tem que ser pai e mãe. Se você tiver que optar em ser amigo do seu filho, o amiguinho, né? E ser pai ou mãe, você tem que ser pai ou mãe. E pai e mãe dá limites. E nós estamos vivendo uma sociedade em que esses papéis não dão limite. Não dão. E depois querem cobrar esses limites. E aí você falou de umas faixas etárias. Existe um estudo, existem vários, mas um que eu acho muito interessante, para você começar. A criança até os 7 anos, ela vai seguir regras. Então, é aquela criança que vai aprender primeiro, não pode tocar, não pode fazer, não pode ir ali. Não adianta você pegar uma criança de 2 anos, 3 anos, eu sou moderno, eu converso com meu filho. Você vai conversar, desconversar, ele não vai aprender. Porque ele tem que aprender com sim e não. São os primeiros limites. De 7 anos para frente, até 12 anos mais ou menos, já começam os porquês. Mas por que eu não posso tocar ali na tomada? Você não pode, porque você vai levar um choque. Por quê? Porque a partir dessa idade, a criança também começa a abstrair. Exatamente. Na escola, ela vai lidar, por exemplo, matemática com cubinho até 7 anos. 2 mais 2, porque ela não abstrai. Então, não adianta você explicar para ela o que é o choque, que ela não vai entender até os 7 anos. A partir dos 7, você já pode. E vai até mais ou menos 12 anos. E aí, a partir dos 12 anos, você nunca deixa para trás o que está lá, não. Vem as regras, vem os porquês, mas também vem o exemplo. Sim. E o pai, não tendo seus valores definidos, não tendo seu papel definido, ele não consegue passar o exemplo. E outra dica também, gente, é que essa idade aqui que eu dividi, aqui nesse estudo, é cronológica. Mas nem todo mundo aos 7 anos está com a maturidade de 7 anos. Ou ao contrário, eu tenho uma criança de 5 anos com maturidade de 12. Então você vai analisando, percebendo seu filho e dando o que ele precisa. E também tem aquela criança, é o pai do adulto?
Como que a gente explica isso? A criança, ela é o pai do adulto. A criança é o pai do adulto. Se você quer saber como vai ser seu filho como adulto, olhe ele hoje. Cláudia, isso aí eu vejo muito importante porque eu já sou até vó. E pelo meio que na sociedade que a gente está vivendo, eu vejo que os valores de pai e mãe se perdeu, os valores de família se perdeu. Então isso tudo que você está nos trazendo, que eu agradeço muito, é para ver se a gente dá esse estralo assim. Os pais, é uma coisa que não está no texto, sabe? Pai e mãe, pensa bem em separar. Jovem, pensa bem em ter um filho sem uma estrutura. Não é isso? Hoje nós vemos crianças, mães, que elas ainda não estão completamente educadas para ter um filho. E isso gera um problema. Depois vai achar que a criança é um problema. Não, os pais são um problema. É como você falou, nós somos espelho para nossos filhos. Então, pai e mãe, cuidado de ser demasiadamente em colocar em creches, escolas, muitos ensinos. Vê a regra da idade, né? E tenha muito diálogo. Eu sempre falo assim, a família ela tem que estar sempre na mesa partilhando aquilo que pode. E uma coisa que eu quero que se você achar que está errado, existe o seguinte, a família hoje ela não partilha e quando partilha é criança com assunto de adulto e vice-versa. E nós temos que entender que a criança ela é o pai do adulto, ela não é o adulto. Ela tem que ela não pode pular fases, então ela tem que viver a infância dela. Nós temos que entender que nós não estamos prontos ainda, muito menos a criança. Nós não nascemos prontos, passamos por esse mundo e a criança também, para que possa ser trabalhada. Se eu não trabalhar, ela não vai crescer. E aí, o que significa isso? Significa que você vai ter que conviver. E o primeiro núcleo, como nós falamos, é o núcleo familiar. E gera conflito. É mais fácil eu fugir do conflito e dar o que ela quer do que tentar sentar, conversar, explicar. A gente tem que resgatar esses valores para que essa geração não passe como inutilizada. Outra coisa também é que na beleza disso tudo, dos conflitos, da gente poder mudar, a gente se faz e refaz todos os dias e todos os momentos que são necessários. Tem gente que tem medo do novo. O novo é simplesmente uma fase que eu vou viver. Senão eu passei por aqui e não vivi completamente. A outra coisa também é que você deve se aceitar como mãe, como pai. Por quê? Porque eu acredito que antes de nós sermos um projeto nosso, antes de eu fazer uma produção independente, existe algo superior que já determinou aquilo para a minha vida. E eu tenho que viver da melhor forma possível. Eu tenho que me aceitar como mãe, como pai, esse papel que me foi dado, que é sagrado, é divino, né? Pertence a um ser muito superior, e tentar fazer da melhor forma possível. E aqui, Rosana, eu queria deixar uma palavra para o pai e para a mãe. Se depois de você tiver feito tudo, você falar assim, mas não deu certo, não está dando certo, creia que quem criou esse projeto maior está no rumo dessa história. Então tem uma fórmula que minha avó me ensinou que não falha. Ame, ame. Não um amor incompetente, que não dá regras, não dá limites, não dá valores, mas um amor incondicional, porque eu creio que o amor lança fora todo medo. Maravilhoso, amei! Eu creio que vocês também adoraram e é isso que Terapia Integrada vem trazer. Prestou atenção? A palavra que a gente mais fala é o amor incondicional. O valor que nós queremos, que nós estamos aqui com vocês, é para que vocês se amem. Gente, acorda para a vida. Olha em volta de vocês. Não é isso, Cláudia? Acredita em vocês, para de colocar culpa nas outras pessoas, se analisa, se coloca em equilíbrio, vê como que você é um templo divino e que se você tem essa riqueza da família, você vai ser a estrutura para ter, é como eu sempre falo, pequenas sementes vão gerar grande fruto. Então, seu filho é aquela semente que você vai regar
cada dia com amor incondicional para ele ser um grande fruto amanhã, tá certo? Eu agradeço a vocês. Qualquer dúvida, vocês entram em Rosana Gomes, rosanagomes@hotmail.com, tá certo? O meu telefone tá aí embaixo. Vamos ver, qualquer dúvida eu entro em contato com a Cláudia, ela pode nos ajudar também. Mãezinha, pai, não fica com vergonha, nós estamos aqui para aprender, tá certo? Eu trouxe um vídeo muito simples, mas ouve essa música que tem tudo a ver. Tenha uma semana abençoada. Cláudia, muito obrigada por você estar aqui. Que Deus cada dia ilumine muito mais você. E como eu te falo, você tem muita coisa para nos ensinar, tá certo? Obrigada pela sua presença. Eu é que agradeço, né? E para mim é um prazer estar aqui. Também se você quiser, né? Como ela falou, tire suas dúvidas, procure ajuda. Quando nós não sabemos o que fazer, procure ajuda, talvez alguém saiba por você. Procure uma terapia, procure um médico na hora da doença, procure resolver sua parte espiritual. Muito obrigada, um beijo para você que está nos assistindo, né? E que Deus o abençoe. Amém. Gente, até a próxima semana. Pena que o nosso tempo é curto, mas eu vou trazer a Cláudia outras vezes aqui, eu tenho certeza, tá? Tem uma semana muito, muito iluminada e vamos, na próximo programa, trazer mais dicas e os truquezinhos. Eu não esqueci não, tá? E um beijo a todos aqueles que me encontram e perguntam e ligam, tá? Beijo no coração, até a próxima semana.